Eu não sei, olha aí. Foi uma zema enorme que ele falou. Uma zema grande. Zerma. Bem, o deputado diz que Romeu Zema, o governador de Minas Gerais, é um filhote de Bolsonaro e quer dividir o Brasil. Como assim, Apoliana? Acho que a gente tem que começar primeiro trazendo aí, né? A Nájila me prometeu que tinha essa então, declaração. Então vamos à sequência do governador zemática. de Minas Gerais. Vamos lá, Romeu vamos Zema. começar com o que falou Romeu Zema. Foi numa entrevista ao Estadão. Gênio com J. Vai lá, Ari. Já decidimos que, além do protagonismo econômico que temos, porque representamos 70% da economia brasileira, nós queremos, que é o que nunca tivemos, protagonismo político. Outras regiões do Brasil, com estados muito menores em termos de economia e população, se unem e conseguem votar e aprovar uma série de projetos em Brasília. E nós, que representamos 56% dos brasileiros, mas que sempre ficamos, cada um por si, olhando só o seu quintal, perdemos. Romeu Zema, governador de Minas Gerais. Rapaz, olha, alguém dizer que Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, não tem protagonismo político no Brasil. Gente. Ou é o cara de cedro. Gente, essa daí... Esse é cara de madeira, pô. Enterrou a política do café com leite. O café com leite foi o quê? Era um governador de Minas, outro de São Paulo, um de Minas, um de Minas. Durante boa parte do século passado. Bom, aí depois do Zema, a gente tem... Vamos a sequência todinha, eu termino com o deputado seu. Aí depois do Zema, a reação de Rafael, Ari. Reação de Rafael, Ari. O governador do Piauí reagiu à declaração do governador de Minas. No momento em que o nosso país mais precisa de união, o governador Zema, de Minas Gerais, em sua entrevista ao Estadão, revela-se o maior inimigo da Federação Brasileira. Quem apostar contra a união do povo brasileiro vai perder. Agora, postou Rafael. Isso, agora vamos ver a declaração de um governador lá, da região. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, que é do Sudeste. Olha o que falou Renato Casagrande ali. Sobre a entrevista do governador Zema, de Minas Gerais, para o estado de São Paulo, é importante deixar claro que é sua opinião pessoal. O Espírito Santo participa do COSUD para que ele seja um instrumento de elaboração para o desenvolvimento do Brasil e um canal de diálogo com as demais regiões. Ou seja... Não compartilho desse entendimento de que o Nordeste é um peso morto para o país. O consórcio de governadores também emitiu uma nota oficial. Vamos ver um resumo. É importante reafirmar que a União Regional dos Estados do Nordeste e também os do Norte não representam uma guerra contra os demais estados da Federação, mas uma maneira de compensar pela organização regional as desigualdades históricas de oportunidades de desenvolvimento. Nesse contexto, indicar uma guerra entre regiões significa não apenas não compreender as desigualdades de um país de proporções continentais, mas ao mesmo tempo sugere querer mantê-las, mantendo com isso a mesma forma de governança que caracterizou essas desigualdades. Consórcio Nordeste. Agora vamos então para o deputado ouvido pela Apoliana. Amadeu, eu pedi essa declaração aí ao deputado federal Merlong Solano, do Partido dos Trabalhadores, que ele é bem duro ao fazer justamente essa associação do governador de Minas Gerais com o bolsonarismo e com o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver. Romeu Zema é um filhote de Bolsonaro, fazendo um discurso atrasado, aquele discurso que aposta na divisão entre os estados do Brasil e na ideia de que o Sudeste é a locomotiva do Brasil. O Sudeste se industrializou, sim, com a ajuda de todo o Brasil, que ajudou a financiar a importação de máquinas e equipamentos e que garantiu mercado consumidor para os produtos industrializados de São Paulo, assim como também o nosso mercado de trabalho. Quantos milhões de nordestinos ajudaram a construir a pujança do Sudeste do Brasil? O que o Brasil precisa é de união,
é de trabalho, é de combate à pobreza. E é isso que o governador Zema não quer entender nem construir. Para completar, a Poliana traz que Minas também usa muito de programas sociais / assistenciais do governo federal. Principalmente nas políticas para a região do semiárido brasileiro, Amadeu. Eu trago inclusive aí o mapeamento, foi feito pela Sudene, que traz a área do semiárido brasileiro e veja como foi o avanço da região entre os municípios do estado de Minas Gerais. Essa revisão foi divulgada no ano de 2021 e, na época, 215 municípios foram incluídos à região do semiárido brasileiro, incluindo 126 do estado de Minas Gerais. Isso quer dizer o quê? Que o estado recebe essa ajuda que, segundo ele, seria um privilégio para os estados do Norte e Nordeste, porque são programas como o PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Programa de Carro-Pipa, tem recurso a mais para Minas Gerais para poder bancar esses recursos, Programa de Construção de Cisternas, que inclusive vai ser retomado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, lá do ministro Wellington Dias, a gente já tratou aqui, e também outras ações que fazem com que o estado de Minas Gerais receba recursos que seriam privilégios do Nordeste, mas na verdade não são. Então, assim, os municípios que são da região Norte e Nordeste, claro, do estado, acabam recebendo também isso que seria um tratamento diferenciado. Não é, gente, é a realidade que se impõe desses municípios onde famílias que por conta da seca, por exemplo, da estiagem, precisam de uma assistência a mais para que elas possam se equiparar a outras regiões do Brasil que têm uma qualidade melhor da chuva, que têm uma possibilidade de irrigação melhor por conta dos rios, da sua bacia. Então, é só equiparar todas as políticas que a gente tem no país hoje, que são nesta área. É para a região norte, é para a região nordeste, é para a região sul do país. Todas elas visam equiparar, dar iguais condições para todos os estados. Bem, vamos lá, eu quero uma análise. O Zema, não é a primeira vez, né? Não, é a primeira vez. Ele está expressando o que ele pensa ou ele pisou na bola, Silas? Não, eu acho que o governador Zema, aliás, é um bom governador. Um governador muito probo. Mas tem que dizer que o cara é infeliz, né? Eu acho que ele foi muito infeliz na entrevista dele. O Minas Gerais, o estado que ele governa, ele é o estado mais nordestino do Sudeste. Porque ele divisa com a Bahia, né? É banhado pelo São Francisco, né? Se não me falha a memória. Então, né? Então é o mais nordestino dos estados. Até aquele dia infeliz, que o cara quer dizer uma coisa e diz outra. Que é preocupante que o Nordeste se escravize dessas bolsas, que é preocupante que o Nordeste continue escravo dessas sanções sociais. O Nordeste precisa produzir. Hoje você em Teresina vai atrás de um pedreiro e não encontra, o cara não quer mais ir. O encanador, o cara não quer mais ir. E a gente precisa do encanador, porque eu não sou encanador. Então, agora, entre o cara dizer isso, que nós precisamos evoluir no trabalho, na pujança, de menos dependência do produto, a querer excluir, trabalhar com a palavra de exclusão, eu acho que ele pisou na bola. Essa é a minha análise. É um governador inteligente, tem um dia que se diz infelicidade, e ele diz infelicidade. Nós temos outras maneiras de trabalhar que o Nordeste deixe esta dependência das bolsas e possa ser esse Nordeste produtor. O Nordeste é produtor, sim. Não, mas já é, rapaz. Não, o Nordeste é produtor. Na energia renovável a gente está na frente. Tem que dar quantos empregos a energia renovável? O renovado dá quantos empregos? Não, gera dividendos para o país. Sim, mas eu sei. E energia eu quero que movimenta o mundo. Esta mão de obra, aquilo que dignifica o brasileiro, que é o trabalho, tá entendendo? É muito o Nordeste, se você verificar... o nosso nordestino vai escravizar a sua mão de obra lá na Minas Gerais, lá em São Paulo, no corte. Essa que é a verdade. Quando nós já avançamos muito na educação, e devemos isso também aos governos de esquerda,
onde as pessoas tiveram mais acesso ao ensino superior, disso eu não tenho nenhuma dúvida. Nós já avançamos, mas fomos muito atrasados, Amadeu, nós fomos muito atrasados. Nós ainda estamos na era aqui de que um aluno passa para a medicina, porque ele estuda numa escola, meu amigo é reportagem de manhã e tarde, eram para passar, eram todos, ou quase todos. Então, eu achei que o Zema pisou na bola quando ele quis fazer uma exclusão. Mas se ele chegasse, olha, nós vamos trabalhar unidos para que os nossos nordestinos possam depender menos dessas bolsas e nos ajudar de mãos dadas a crescermos mais esse país. Ele não soube dizer isso. Se era isso que ele queria dizer, porque se não é, aí é cagada total, é indefensável. Fala, Ari. Olha, um desconhecimento total de história do Brasil. Durante toda a história republicana, o protagonismo foi das regiões sul e sudeste, sim, relegando migalhas ao nordeste. Os presidentes eram dessas regiões e os benefícios, recursos e projetos iam preferencialmente para essas regiões. O nordeste ficou a ver navios fornecendo apenas mão de obra barata para essas regiões. Então, essa compensação histórica que ele não quer que aconteça, porque ele não quer mudar o que vem desde sempre. A fala dele é que foi realmente infeliz das infelizes e incapaz de qualquer um querer corrigir. Para você ver como o Zema, ele se preocupa muito mais em reajustar o próprio salário em 100%, que desencadeou um efeito cadeia ali muito grande. Ele é um empresário, ele é um homem de negócios. Então ele não se preocupa mesmo com desigualdade histórica. Também, né? Por isso que ele quer ganhar bem, né? Com desigualdade histórica, com compensação. Eu não vi ele ser ladrão. Olha, o governador que quer ganhar 20 mil conto, 30 mil conto, eu fico estranhando. E só para fechar, ele desconhece a própria história, porque um dos melhores governadores mineiros foi o piauiense Francelino Pereira, que foi governador de 79 a 83. Dos melhores, não. Fez grandes investimentos em Minas, hoje é considerado um grande gestor. Então ele não deve nem saber que o Francelino Pereira é piauiense de Andical, deve nem saber. Ainda bem que ele está rolando a caça fora. Né? Minas, que já teve o Tancredo Neves, que é o Romeu Zema, ele é muito ruim. Fala, França, que foi? Amadeu, ele parece que tem um problema com o Nordeste. Essa não é a primeira vez que o Romeu Zema fala desse modo da região, por isso que eu acredito que não foi meramente uma declaração infeliz dele, porque em junho ele já havia dito, no encontro com governadores das regiões Sul e Sudeste, que os estados que poderiam fazer o Brasil dar certo estariam ali, porque eram estados que tinham mais trabalhadores do que beneficiários de auxílios sociais do governo federal. Então, ao meu ver, ele tenta se notabilizar com essas declarações como um virtual candidato à presidência da República em 2026, mas tenta se viabilizar do modo errado. O nome dele hoje foi repudiado, as declarações dele foram repudiadas, até mesmo por nomes da direita, como o ex-ministro Gilson Machado, do governo Bolsonaro. E essa questão, esse indicativo de conceder benefícios, visa desenvolver os estados da região Nordeste, que historicamente, como a Ari bem citou, não tiveram toda a atenção do governo federal. E Minas Gerais, mesmo como política de governo para desenvolver a sua indústria, para desenvolver o seu comércio, tem como praxe dar benefícios fiscais. Inclusive, o Zema deu duplo benefício fiscal a empresas de locação e revenda de carros no mês passado em Minas Gerais. A Localiza. A Localiza. Então, Amadeu, que é de lá. Que é de lá. Então que é de lá e o cara que financiou a campanha dele. Que financiou a campanha de Romeu Zema. Então, para mim, ele foi extremamente preconceituoso com os estados da região Nordeste. Não é a primeira vez. Essa rejeição às declarações dele não são à toa, porque volto a frisar, não é a primeira vez que ele fala dos estados da região desse modo, e para mim ele praticamente se inviabiliza na corrida eleitoral de 2026 com esse comportamento preconceituoso. Eu achei a resposta mais curiosa de todas, o cordel que o jornalista e poeta Roda o cordel do Dário filho Castro, do senador Marcelo Castro, fez em resposta ao Zema.